boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, à apresentação referente ao experimento número 3, que tem o nome de As Certezas do Acaso. Tá? Então, vocês que receberam os kits devem ter visto que é um kit da série Aventuras na Ciência. Em particular, é um kit de matemática de autoria do professor Eduardo Colli do IME, Instituto de Matemática e Estatística. E vocês, ao olhar o manual, devem ter percebido que nós temos 11 experimentos propostos lá. Mas na nossa atividade de 4 horas, a gente achou que o tempo razoável daria para 3 experimentos. Então nós escolhemos 3 atividades para realizar daquelas 11 do kit. Tá? A primeira delas é o lançamento de dados, que seria uma coisa bem básica, né? Depois nós vamos ver o amigo secreto, o problema do amigo secreto, e depois o problema do chocalho. Tá? Eu vou detalhar cada um deles. O objetivo principal, então, desse experimento é passar para os alunos alguns conceitos básicos sobre probabilidades. Tá? Então, nós vamos disponibilizar no sistema, no AVA, um roteirinho com os 3 experimentos e também o roteiro do relatório. Eu vou já dizer que durante o roteiro do relatório eu usei uma linguagem um pouco mais coloquial, por exemplo, dando nomes de probabilidade experimental. Então, formalmente, isso não está correto, né? Então, tem uma observação no início que deixa as coisas mais claras. Para falar de uma coisa, para chamar uma coisa de probabilidades, eu teria que ter um número infinito de medidas, né? E nós não teremos isso. Então, formalmente, a gente vai estar calculando o que a gente chama de frequências relativas. Mas, mesmo assim, no texto, existe uma linguagem um pouco mais informal, mas é avisado no início, né, que não é uma coisa formalmente correta, né? Chamar de probabilidade uma coisa que não tem um número infinito de medidas. Então, a primeira coisa, o primeiro experimento, trata de lançamento de dados. Então, os alunos terão à disposição 10 dadinhos desses comuns, né, com 6 faces. Em princípio, podem ser considerados honestos. Uma das perguntas que será encontrada no roteiro é se a gente pode realmente dizer que esses dados são honestos. Para isso, então, a gente vai tentar levantar as probabilidades para a ocorrência de cada face ao se jogar esses dados. Então, acho que vai ser fácil para os alunos perceberem que a probabilidade para cada face é 1/6, né? E a ideia é tentar determinar isso fazendo vários lançamentos. Então, para isso aqui, será encontrada no roteiro uma tabela para esse experimento, né? Para se preencher as ocorrências ao se fazer os lançamentos. Ao mesmo tempo, foram enviadas para vocês planilhas do Excel, já com algumas formulinhas colocadas, de forma que isso possa ser usado na aula, né, num computador, para facilitar as contas. Por que eu digo isso, né? Aqui, a gente poderia ficar jogando várias vezes um dado só. Então, teria que fazer centenas de vezes. Como a gente tem 10, a gente pode jogar 10 por vez, né? Então, já facilita bastante. Então, a ideia é a gente pegar os 10 dados de uma vez e fazer vários lançamentos. Então, qual é o princípio de trabalho proposto, né? Como a gente vai ter vários grupos numa sala, a ideia seria, para a gente obter mais medidas, juntar os resultados de todos os grupos, para poder fazer os cálculos finais. Então, o que está sugerido no roteiro é cada grupo jogar 20 vezes os 10 dados, o que equivaleria a 200 lançamentos. Só que para calcular as probabilidades de ocorrência ou a frequência relativa, né, com 200, provavelmente os números não estariam muito próximos do resultado esperado. Então, por isso que a gente sugere que haja um trabalho organizado da turma. Acho que vai ser interessante fazer isso, né? A turma trabalhar em conjunto para preencher a tabela com os resultados de todos os grupos, e aí a gente usa a soma de todos os resultados. Então, por exemplo, se eu tenho uma sala com 10 grupos, eu teria, cada grupo com 200, eu teria 2.000 lançamentos. Aí já seria um resultado, eu acredito, bem razoável. Então, o que temos na tabela é simplesmente jogar 20 vezes os dados e anotar as ocorrências das várias faces, né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho essas coisas aqui, né? Ó.
2, 6, 4, 5, 2, 3 e 2, 2. Né? Então, para esse lançamento, eles fariam, numa tabela à parte, quantas vezes ocorreu cada um. Então, teria 2 ocorrências desses, 4 desses, 2 desses, 2 desses. Né? E faria isso 20 vezes e depois contabilizaria tudo. Né? Então, nas 20 jogadas, que equivale a 200, quantos 5 eu tive, quantos 3, quantos 2, quantos 1, né? E assim vai. E é esse resultado final, depois das 20 jogadas, que iria na tabela para um dado grupo. Aí a gente juntaria todos os resultados e calcularia as frequências relativas, simplesmente pegando o número de ocorrências pelo total. Então, para dar aquela ideia do que eu disse no início, né, de que eu obteria, em princípio, o resultado esperado com um número muito grande de medidas, é sugerida uma pequena atividade que consiste em preparar um gráfico, que também vai ser encontrado no roteiro, de probabilidade de se, ou frequência relativa da face 1, em função do número de jogadas. Então, se eu tiver só 200 jogadas, qual o número encontrado para essa frequência relativa? Pode ser, por exemplo, 0,160. Quando eu tenho 400 jogadas, qual é o valor? Quando eu tenho 800. Então, a ideia é fazer isso até 2.000 jogadas, por exemplo, de forma a ver que, à medida que o número de medidas aumenta, o valor deve tender a 1/6, né, para eles perceberem isso. Né? Então, agora, para as turmas um pouco menores, então talvez, para obter um resultado melhor, vocês tenham que aumentar um pouquinho esse número de lançamentos. Né? Então, eu pus 20, para São Paulo acho que vai funcionar bem, porque a gente certamente vai ter 10 grupos por sala. Para aqueles que têm menos grupos, então talvez precise aumentar um pouquinho isso, para 50 lançamentos, por exemplo. Mas o tempo, eu acho que não vai ser muito grande, né, nesse aumento de número de lançamentos. Né? É um processo que não é muito demorado. Tá? Então o objetivo é isso, né? É ver que a probabilidade, né? Nós obtemos realmente o que seria a probabilidade com um número de medidas muito grande e dá para acompanhar essa tendência, né, que a frequência relativa tende ao valor esperado, ou seja, a probabilidade, quando o número de medidas se torna muito grande. Tá? Então, nessa primeira atividade é essencialmente isso. E há uma perguntinha também dizendo se os dados podem ser considerados honestos. Então, se a probabilidade para cada face tender a 1/6, a gente poderia, em princípio, dizer que os dados seriam honestos. Né? Ok? Então, acho que dessa parte dos dados que eu me lembro é essencialmente isso. A segunda atividade, ela está relacionada com a brincadeira do amigo secreto ou amigo oculto. Tá? Então nós temos agora esse aparatozinho aqui. Então vocês devem perceber, né, que nós temos 7 cores aqui que corresponderiam a 7 participantes do jogo. E aqui, ao chacoalhar isso aqui, a gente vai ver aparecerem 7 bolinhas aqui que têm as mesmas cores. Então, o que acontece? Quando a gente vai brincar de amigos secretos, se alguém pega o próprio nome, o processo recomeça, não deu certo, né? Ninguém pode pegar a si mesmo. Então, a ideia é essa, é fazer vários lançamentos e ir anotando quando deu certo. Então, de 50 lançamentos, por exemplo, 15 podem dar certo. E também é solicitada que se anote outra coisa, que é o número de ciclos completos, ou um sistema que deu um ciclo, ou seja, o primeiro a dar o presente e a última a receber. Então, por exemplo, A pegou B, B pegou C, C tirou D e D tirou A. Né? Então, seria um ciclo completo. Então, por exemplo, né, aqui eu vou chacoalhar. Então, aqui nós temos, ó, amarelo pegou o vermelho, o azul, o verde pegou o amarelo, o azul pegou o preto, o vermelho pegou o branco pegou o azul, o preto pegou o laranja e aqui falta um, né? O laranja pegou o verde. Então, aparentemente, esse aqui deu certo, né? Ninguém pegou a si mesmo. E, para ver se houve um ciclo completo, a gente teria que ver, né? O amarelo pegou o vermelho pegou o branco pegou o azul pegou o preto, laranja, o que mais? Laranja, o verde, o amarelo.
Então, houve ou não, né? Então, aqui não fechou, né? E assim vai, né? A sugestão é que a gente tenha 50 lançamentos desse caso aqui, para juntar também os resultados dos grupos, né? Tá? E aí, dos 50 lançamentos, um certo número vai dar certo. Dentro desse número que deu certo, alguns vão ter o ciclo completo e outros não, né? E a partir daí, fazendo novamente a frequência relativa, a gente pode determinar os valores. Então, se vocês olharem o texto, né, de apoio, o cálculo disso aqui não é muito simples, né? Então, é apresentado lá o resultado e, no caso, né, eu tenho aqui um exemplo que pode ser dado para os alunos, talvez seja útil. No caso de 3 participantes, então, eu estou mostrando aqui, né, participantes A, B e C, quais são as possibilidades de sorteio, né? Então, são 6 possibilidades para esses 3 participantes. Então, vocês estão vendo ali, ABC, ACB, o que mais? B, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, né? Quantas dessas deram certo? Então, dá para perceber que são a quarta e a quinta que deram certo. O que significa dar certo? Nenhum pegar a si mesmo, né? Então, se vocês olharem a primeira, por exemplo, o A pegou o A, né? Não dá. Na segunda, quem pegou quem, né? O A também pegou o A. Na terceira, o C pegou o C. Na quarta e na quinta, ninguém se pegou. E na sexta, o B pegou o B, né? Tá aqui. Então, 2 deram certo em 6, né? Então, a probabilidade aqui seria 1/3, né? E dessas 2 que deram certo, as 2 também têm um ciclo completo, né? Porque a primeira, por exemplo, o A pegou o B pegou o C pegou o A, né? A mesma coisa na de baixo, tá? Então, esse exemplo talvez valha a pena dar para os alunos. E se vocês checarem com a formulinha que tem lá, que depende de cálculo de fatoriais, o resultado realmente bate. Nesse caso é 1/3 e 1/3 a probabilidade de dar certo e de ter um único ciclo, né? O primeiro a dar presente e o último a receber, tá? Novamente, né, são sugeridas 50 sorteios. E dependendo do número de grupos, talvez, se vocês sentirem a necessidade, aumentar um pouquinho esse número. Também não podemos aumentar muito, porque talvez aí o tempo comece a ficar apertado, né? Então tem que fazer aí um compromisso, né? O tempo e a estatística necessária para se ter um bom resultado. Em particular, é escrito lá no texto e no roteiro que para 7 participantes, essa probabilidade já é muito próxima de 1/E, ou seja, aproximadamente 37%. E a probabilidade de obter um ciclo único é 1/N. Quando N igual a 7, isso dá algo próximo de 14%, tá? Então, para esse experimento, a ideia seria essencialmente essa. Eu acho que não é muito complicado, né, a realização. Ok? E vocês, então, avaliem, por favor, né, o que seria razoável de número de lançamentos, dependendo do tamanho da turma. Novamente, vocês têm uma planilha Excel também, de apoio, que se for colocada no computador, ela já tem lá as formulinhas, pode ajudar a fazer as continhas, eventualmente para juntar os resultados da turma, tá? Assim como no primeiro caso. No terceiro experimento, a gente tem chocalhos desse tipo aqui. No caso, a gente teria 3 chocalhos, né? Um amarelo, um verde e um azul. Então, eu peguei como exemplo aqui o amarelo. Dentro de cada chocalho, nós temos um certo número de bolinhas vermelhas e um certo número de bolinhas brancas. Esse número, em princípio, é desconhecido, né? A ideia é, experimentalmente, tentar inferir qual é o número de bolinhas vermelhas e bolinhas brancas que tem, por exemplo, que há dentro desse chocalho amarelo. Então, se eu chacoalho isso aqui, vocês veem que nós temos 2 janelinhas, né? E a gente pode ver aqui que, no caso, eu sorteei 2 bolinhas vermelhas nesse caso, né? Aí, tento novamente, 2 vermelhas novamente.
Próxima. Agora uma vermelha e uma branca, né? Então a ideia é fazer vários lançamentos e ir anotando essas ocorrências. Vermelha, 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 branca, ou branca, branca, ou branca, vermelha. Adotar uma ordem, por exemplo, a que está mais embaixo é a primeira, né? E no roteiro vocês vão encontrar duas tabelinhas de apoio já com os cálculos das probabilidades para observar duas vermelhas ou duas brancas no sorteio. Dependendo do quê? Do número de bolinhas vermelhas e número de bolinhas brancas. Então, nós temos linhas e colunas. Então, se eu tenho lá no roteiro, vocês vão ver a tabela. Se eu tenho 3 bolas vermelhas e 2 brancas, qual é a probabilidade de obtenção, né? E a ideia é fazer vários lançamentos aqui e calcular essa frequência relativa e comparar com o resultado esperado da tabela. E a partir daí tentar adivinhar, né, quantas bolinhas de cada cor eu tenho aqui. Então, novamente, a ideia é fazer um trabalho organizado, né, da turma e juntar os resultados numa tabela, né, que vocês receberam a planilha também para ajudar nas contas, se vocês colocarem no computador para os alunos, né? E lá são sugeridos 100 lançamentos de cada grupo, tá? E aí anotar todos esses resultados, branca, branca, vermelha, vermelha, e também os intermediários, vermelha, branca ou branca, vermelha, né? E aí são feitas as perguntas lá, né? Com base nos resultados experimentais, tentar adivinhar quantas bolinhas vermelhas e brancas, olhando na tabela de apoio, que tem os valores esperados. E é perguntado também para qual é a probabilidade de se obter branca e vermelha e branca, nessa ordem, né? E para os alunos calcularem, né? Então, talvez valha a pena fazer um rápido exercício com eles também, né? Eu, por exemplo, aqui fiz um exercício rápido. Eu fiz um exemplo. Por exemplo, se a gente tiver 3 bolinhas vermelhas e 2 brancas dentro de um chocalho, né? Então, qual é a probabilidade de se obter vermelha, vermelha? Então, está aqui, né? Então, inicialmente, se eu tenho 3 vermelhas e 2 brancas, qual a probabilidade de eu pegar uma vermelha? Então, eu tenho 3 possibilidades, porque eu tenho 3 vermelhas em 5, né? Então, 3/5. Mas agora, ao tentar pegar uma branca, outra vermelha, desculpe, eu tenho 2 possibilidades agora, né? Porque sem reposição, em 4. Então, a probabilidade de pegar a vermelha é o produto, 3/5 vezes 2/4, que dá 3/10. E a mesma coisa para branca, branca, e vermelha, branca e branca, vermelha. Dá para fazer um exemplo, né, para os alunos do que seriam esses valores. É lógico, então, que a soma dos 4, né, tem que dar 1, como é o caso aqui, né? Tá? Então, a ideia é relativamente simples também, né? É fazer esses lançamentos e tentar, usando a tabela de apoio, obter o valor, o número de bolinhas que tem aqui dentro. Nós fizemos os experimentos e o que nós obtivemos, né? Talvez vocês possam anotar que dentro do chocalho amarelo nós temos 4 bolinhas vermelhas e 3 brancas. Então é o gabarito aí para vocês, né? Depois vocês podem tentar fazer e ver se vocês chegam nisso, né? No chocalho azul, nós temos 3 vermelhas e 3 brancas. E no chocalho verde, nós temos 4 vermelhas e 4 brancas, né? É bom lembrar, né, que se a gente vai fazer um trabalho organizado de toda a sala vai escolher um chocalho só, né? Então a sala, por exemplo, pode escolher o amarelo. Então todos teriam que fazer com o amarelo para a gente poder juntar os resultados, né? No caso de São Paulo, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais completa, que talvez vocês não consigam fazer, porque nós temos várias salas, então a gente vai pedir para cada sala escolher um chocalho de cor diferente, né? Então, como vocês aí vão ter uma sala só, então escolher uma dada cor e fazer, né? Tá? Então, eu acho que de forma geral é isso. Os experimentos são de realização, vocês viram, relativamente simples, né? Então, a ideia é realmente dar os conceitos bem básicos de probabilidade, frequência relativa para os alunos e usar essas planilhas aí, se vocês acharem que vale a pena, para agilizar as continhas, né?
e, eventualmente, já imprimir o resultado que tem no Excel e os alunos podem até colar lá no roteiro já os cálculos feitos, se vocês acharem que vale a pena. Se vocês acharem que não, pode ser preenchida à mão a tabela e, né, que já vai estar lá no roteiro também a tabela a ser preenchida com a mão, se for o caso, preenchida à mão. Né? Então, eu acho que é isso. Eu agradeço e desejo a todos um bom trabalho.